Olá, virtuosa, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Como Ser uma Mulher Virtuosa. E hoje nós vamos falar sobre frequência vibracional. Já me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre esse assunto ou se é algo novo para você. Hoje nós vamos falar desse assunto porque nós já viemos uma série de vídeos, né, onde nós já falamos como identificar e quebrar as fortalezas na mente, né, as crenças limitantes, que na Bíblia são descritas como fortalezas na mente. A gente já falou sobre como essas crenças, né, negativas, como essas fortalezas na mente afetam a nossa vida. Falamos sobre o poder dos pensamentos, falamos também sobre o poder das palavras e é interessante que a gente fale agora sobre sobre a frequência vibracional que todos nós, né, todo ser humano carrega. E para descrever, né, o que é frequência vibracional, eu vou ler aqui a definição de pesquisa no Google, tá? Frequência vibracional na física, né, física, é a rapidez com que essas oscilações ou ciclos de movimento ocorrem, geralmente medida em hertz. Quando fala de frequência, a primeira coisa que me vem à cabeça são as ondas de rádio, né? Quando a gente vai falar sobre as ondas de rádio, a gente vê lá aquelas frequências, né? Que a gente vê isso também naqueles monitores, né? Quando você é internado no hospital, quem já viu algum parente, sempre tem aquelas medições ali em hertz para monitorar o estado do paciente, né? Então, é isso. Já na questão mais espiritual, a frequência usada, a frequência vibracional, é usada para falar sobre o estado interno da pessoa, né? O estado interno, como assim? A energia da pessoa, já viu, assim, como a gente fala algumas coisas, a gente tenta traduzir o que a gente sente, e às vezes a gente usa umas palavras, mas são palavras, né, do nosso próprio conceito, que às vezes é limitado, mas a gente talvez já sabe aquele assunto, mas assim, por ter um nome mais científico, um nome mais elaborado, talvez a gente ache que é estranho, mas quando eu falar disso, vocês vão entender. Quando a gente vai num lugar ou conversa com uma pessoa, a gente fala assim: ai, essa pessoa tem uma energia negativa. Sim, eu cheguei naquela casa e estavam assim um peso, eu conversei com tal pessoa, nossa, mas eu me senti bem, e aquela pessoa traz paz, ela traz algo bom, né? Uma coisa positiva, ela desperta algo positivo. Mas assim, tem aquele lugar ou aquela pessoa que tem um peso, uma energia negativa, alguma coisa muito pesada. Isso é a frequência da pessoa que ela carrega, a frequência vibracional. E aí a gente vai entender que toda pessoa, né, todo ser humano carrega essa frequência, esse estado, né, de esse estado interior, né, que pode ser positivo ou pode ser negativo, que pode ser pesado ou pode ser leve, né, na nossa linguagem, e isso vai formando uma atmosfera, isso vai sendo estendido para o ambiente. Então, primeiro começa dentro e depois isso vai se estendendo por fora, né? Tipo, vai afetando a nossa casa, vai afetando aqueles que convivem com a gente. Né, vai afetando primeiramente as nossas emoções, né, os nossos pensamentos, né, e depois vai se estendendo para a nossa vida espiritual e para os relacionamentos. E isso aqui não é nada místico, é algo bíblico, só que, como eu falei, às vezes a gente conhece no natural de outra maneira, e na Bíblia também está falando de outro nome. Por exemplo, as crenças limitantes que a gente tanto vê falar hoje, na Bíblia são fortalezas na mente. Aquilo que a gente vê como reprogramação mental, que a gente vê muito se falar hoje, está em Romanos 12:2, descrita como renovo da mente. Então, assim, né, já é algo bíblico
que as pessoas vêm lutando para poder provar cientificamente, para provar, né, que aquilo faz sentido, mas já estava na Bíblia, a gente é que não estava entendendo, né? E a frequência vibracional também, né, ela é descrita na palavra do Senhor, e nós vamos entender isso mais para frente. Não tem esse nome de frequência vibracional, é claro. Porém, a gente está usando um conceito que alguém trouxe, né, para trazer explicação, para trazer entendimento, e para que no final a gente conclua o nosso raciocínio aqui de maneira mais bíblica, como eu estou falando, e a gente vai conectando tudo. Amém? Então, a sua frequência é algo que é o seu estado interno. Isso vai governar suas emoções, seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, né? O seu ambiente ali que você vive. Quem trouxe esse conceito foi um médico, né, psiquiatra, que começou a pesquisar sobre isso, né? E na física é usado muito números, assim, números para medir, né? Para medir as coisas. Eu não tenho muita lembrança dessa época da escola, até porque eu nunca gostei muito de física, era algo que não entrava muito na minha cabeça. E às vezes o professor parecia que estava falando uma linguagem totalmente diferente que eu não conseguia entender. E o professor sempre dava aquelas medidas, né? Aí ele falava, a velocidade da luz pelo não sei o quê, e dava aquelas fórmulas lá difíceis que eu não sei nem falar para vocês, mas eu me lembro que essa época não foi uma época muito legal no ensino médio para mim. Eu sempre tive notas boas, porém, nessa matéria, né, nessa matéria de física no ensino médio, eu consegui passar pela misericórdia, assim, foi Deus mesmo que me ajudou, não tinha como tirar nota alta em física, gente. Então, é algo que eu não vou conseguir transmitir para vocês, mas é medida em números, né? E então, esse pesquisador, esse médico psiquiatra, começou a pesquisar, e aí tem uma eu esqueci o nome da mulher, mas eu li um artigo dela num blog, que ela fala sobre isso, que ele gostava de matemática, aí ele começou a pesquisar e usar os números para trazer uma referência, né? E ele trouxe, para exemplificar essa pesquisa dele, para ilustrar a pesquisa, né? Toda a sua descoberta, ele fez, né? Uma escala, ele montou uma escala que se chama escala de Hawkins, alguma coisa assim. Meu inglês não tá legal, não. Eu acho que é escala de Hawkins, alguma coisa assim. Ele trouxe essa como se fosse uma tabela, né? Ele criou essa tabela, né, com números para exemplificar, né, e trazer consciência de que é necessário cada ser humano buscar a sua evolução, a sua elevação, né? Elevação da sua frequência, para que ele consiga viver em plenitude, para que ele consiga ver uma mudança na sua vida, no seu ambiente, para que ele consiga a viver um estado de vibração, né, mais elevada, né, que é a paz, né, aquele estado de plenitude, né, que é a paz, a felicidade, sabe, a alegria. Então, ele trouxe essa escala, e a escala dele vai de 20 até 1000. Né? Começa em 20, né, o exemplo que ele traz, e vai até 1000. E, segundo ele, né, ele fala que somente o Buda foi que conseguiu alcançar esse estado de iluminação tão superior, né, que é a vibração, né, dele atingir um máximo que é 1000. Ele fala que somente o Buda deu conta disso. Então, eu quis trazer para vocês
como que começou esse conceito, né? Quem trouxe, como é que é. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês dessa escala, para que vocês vejam. Mas a gente não vai usar ela como referência, né? Eu tenho visto muito, às vezes ela ser muito não, porque eu já parei de acessar esse tipo de coisa, mas eu vi um tempo atrás, eu vi muito essa escala ser usada em conteúdo assim de desenvolvimento mais voltado para o ocultismo. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, né, que a ansiedade ela nos impede de ouvir a Deus. E muitas das vezes nessa ansiedade, né, eu saí por aí acessando coisas, né, eu já compartilhei isso com vocês, acessando coisas que eu não deveria. Depois eu tive que fazer esse caminho de volta. E a frequência vibracional foi uma dessas. Os conteúdos que eu vi são algo que eu não indico para ninguém, porque depois eu fui entendendo, né, que eu estava indo por um caminho, depois eu tive que confessar diante de Deus, pedir perdão, fechar essa porta que eu abri, né, uma brecha e deixei isso acessar a minha vida. Consequentemente, a gente tem consequências por a gente deixar essa porta, essa brecha aberta. Por quê? Porque na palavra do Senhor já está tudo lá, nós não precisamos ficar procurando nada por aí. Só que a ansiedade, às vezes, nos faz ir por caminhos que são tortuosos, né? E isso aconteceu comigo. Nesse assunto aqui, especificamente, isso aconteceu e eu demorei para entender o caminho que eu estava indo e que estava totalmente contrário à palavra do Senhor, porque eu vi muitos esforços humanos para alcançar esse estado vibracional elevado, mas por seu próprio esforço, na força do próprio braço, né? E a palavra de Deus, ela vai falar sobre a frequência, né, através do espírito, a elevação da frequência vibracional, ela vai acontecendo através do nosso relacionamento com Deus e da nossa renúncia das obras da carne, para que o Espírito comece a trazer, a evidenciar cada aspecto do fruto do Espírito. Assim, naturalmente, vai acontecendo essa elevação da vibração individual da pessoa, né? Então, tudo aquilo que eu faço por esforço próprio ou por uma condição espiritual, deixando o Espírito Santo e Jesus de fora, é considerado ocultismo, entende? Então, é muito perigoso isso. Porém, quando a gente entende e vai pelo caminho certo, aí não tem erro. E é um processo, não é nada da noite para o dia, não é uma pílula mágica. Eu saber disso só vai mudar a minha vida se eu me posicionar e agir de acordo com aquilo que eu aprendi e começar a alinhar a minha oração e as minhas ações com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu estou tendo de informação, de conhecimento, entende? Então, se eu só aprender sobre isso, eu só ouvir sobre isso e não colocar em prática, não orar sobre isso, como eu posso aplicar isso na minha vida, Espírito Santo? Se eu não faço nada disso, simplesmente vai ser um conhecimento a mais que eu tive e que eu vou esquecer amanhã, depois da manhã eu já nem me lembro mais. Agora, ele vai fazer sentido na minha vida, vai começar a ter efeito na minha vida se eu alinhar as minhas orações e as minhas ações de acordo com aquilo que eu tive de conhecimento. Amém? Então, nós vamos aqui continuar e vamos deixar alguns versículos bíblicos para que a gente venha entender como é que isso vai acontecendo na nossa vida. À medida que a gente vai buscando, né, essa intimidade com Deus, a gente vai se relacionando com Deus, vai seguindo
Aí, quando a gente vai dando a liberdade para o Espírito Santo agir dentro de nós, consequentemente vai saindo, né? A gente vai renunciando àqueles comportamentos maus, aqueles pensamentos, né? A raiz de amargura, nós vamos deixando o Espírito Santo aí arrancando de nós. E, consequentemente, começamos a frutificar. Cada aspecto do fruto do Espírito começa a ser evidenciado na nossa vida. Assim vai acontecendo a elevação, né, da nossa vibração, porque o nosso estado interno vai mudando. Provérbios capítulo 15, versículo 13, vai falar assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 12, 25. 12, 25. Diz assim: a solitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Acho que solitude não é a versão, a palavra correta aqui nessa versão, né? Porque solitude, né? Eu acho que eu anotei o versículo errado. Mas ele vai falar aqui sobre solitude. E solitude é algo que a gente, é um estado onde a gente está só, mas a gente não se sente sozinho. Então, acho que isso aqui está um pouquinho diferente. Eu acho que eu anotei o versículo errado, porque o versículo que eu tinha anotado falava sobre o estado de ansiedade da pessoa, né? Um coração ansioso, a pessoa tem um coração ansioso. Depois eu vou verificar certinho. Então, assim, a gente vê que cada emoção, ela tem um peso, né? Ela tem um peso. Vários versículos na palavra do Senhor, né? Principalmente Provérbios, vai falar disso, vai falar, né? Sobre o coração mau, a pessoa imprudente, a pessoa tola, né? A pessoa que é precipitada. Então, sempre a gente vai ver que essas pessoas, né? Têm um resultado não tão agradável, tem consequências ruins. Já a pessoa que ela é alegre, ela é mansa, ela é humilde, ela é sábia, ela busca a sabedoria, né? Ela vai ter ali recompensas da parte de Deus. Então, cada emoção, ela tem um peso interno e, né, como eu já disse em relação ao fruto do Espírito, cada aspecto do fruto do Espírito vai elevar esse nível da vibração, do estado interior de cada ser humano. Então, na Bíblia, né, o que é a frequência baixa, né? São as obras da carne. E o que é a frequência alta? É a pessoa viver no Espírito, né? Evidenciando os frutos do Espírito. Na verdade, evidenciando o fruto do Espírito, né? Que é composto por 9 partezinhas. Amém? Bem simples assim. E às vezes a gente fica querendo enfeitar muito, né? A gente fica querendo saber alguma coisa nova, a gente quer enfeitar, mas está tudo lá na palavra do Senhor, bem simples e bem prático. Então, eu renuncio às obras da carne e eu abro espaço para o Espírito vir agindo de dentro para fora, e aí começa a evidenciar cada aspecto do fruto do Espírito, e assim, consequentemente, eu começo a viver esse estado de alegria no espírito, né, de paz que excede todo entendimento, e, consequentemente, a gente vai entender que essa elevação, né, do nosso estado vibracional já se elevou. Amém? Então, a frequência vibracional se forma de três formas, né? De três pontos, né? Tem 3 pontos que vai ali precisar ali se conectar, se completar para que venha dar a forma ali a referência da frequência vibracional. Então, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente e aquilo, né, que ela alimenta dentro dela, né? E vai se concretizar na fala. Então, a pessoa se mantém num ciclo vicioso mesmo.
Então, os pensamentos, eles vão produzir uma ação no cérebro da pessoa. E aí vai liberar químicas no corpo da pessoa, né? Que são que a gente vê falar, né? Dopamina, cortisol, adrenalina, é isso. Os nossos pensamentos são capazes de liberar essas químicas no nosso corpo. Como eu já disse para vocês, eu não sei explicar sobre isso detalhadamente, porque eu não tenho nenhuma formação nessa área. Mas eu consigo entender e eu tento, né, me expressar isso no mais simples possível para que vocês possam analisar e ver isso acontecer no dia a dia, porque a gente vê, né, a partir do entendimento que a gente tem, a gente consegue olhar para a nossa vida e ver esses momentos, né, o que está acontecendo. Tem certos tipos de pensamento que na hora você já percebe uma mudança, né, parece que o seu estado interno começa a ficar desanimado por causa de um pensamento que você teve. Então, assim, é muito interessante e muito grave, né? Isso a gente precisa selecionar muito bem, cuidar muito bem dos nossos pensamentos, estar fazendo um autoexame sempre para que a gente venha a manter, né? A manter esse estado vibracional elevado, né? Não deixar que nenhum tipo de pensamento venha produzir sentimentos e emoções negativas em mim. Porque aquilo que eu penso gera um sentimento, né? E aí, esse sentimento, ele vai me trazer a expressão, né? Eu vou precisar expressar isso que eu estou sentindo de alguma maneira. E aí as emoções estão aí para ser esse veículo que vai expressar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, e elas vão gerar, né, sinais no corpo e vai afetando o emocional e espiritual da pessoa. E aí, quando o Espírito Santo ele está governando, né? Quando o Espírito Santo está governando, você vê, né? Você vê a paz que excede todo entendimento, né? Você evidencia a mansidão, o domínio próprio, né? Você evidencia prazer pela vida, né? Já quando a carne está governando, né? Aí a carne que eu estou falando é a vontade carnal da alma, terrena, não estou falando desse corpo físico, estou falando, né, da vontade carnal, quando a alma da pessoa está inclinada, né, às coisas terrenas. Quando nós começamos a buscar esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai nos fortalecendo, o nosso espírito, né, vai sendo ali mais alimentado do que a carne. Consequentemente, o espírito vai ficando mais forte e ele vai recebendo a ministração do Espírito de Deus e ele vai ministrando a alma. Isso vai refletindo no nosso corpo físico, amém? Então, quando a carne está governando a nossa vida, a gente vai ver muito medo, muita raiva, muito ciúmes, descontrole, né? Descontrole emocional, descontrole nas reações, né? A pessoa vai ter muitos traumas, né? Vai estar com hipervigilância constante, né? Aquela pessoa que está sempre se defendendo de um ataque que nem está acontecendo, né? A pessoa vai ser está muito irritada constantemente, qualquer coisa, ela está irritada sem nem saber por quê. Ela vai evidenciar também muita insegurança, né? Meu Deus. Se as fortalezas. Oi, amor, você acordou, meu Deus. Vem, amor. Oi, já acordei, gente. Já acordei. Ai, que lindo. Então, se a pessoa está ali sendo totalmente comandada ali, né? Se a atmosfera dela está toda ali, os pensamentos dela, está tudo ali em torno das fortalezas na mente, então a pessoa vai evidenciar muito ciclos repetitivos. Então, a pessoa vai analisar a vida e ver que tem um padrão que sempre está se repetindo na vida dela. Então, isso são
Isso tudo são, né, componentes, né, que formam ali a vibração, determinam a vibração da pessoa, se vai ser alta ou se vai ser baixa, e isso vai criando a atmosfera da pessoa. Não mexe aí não, meu amor. Esse? Não? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma... Gente, meu Deus, vou mostrar a imagem para vocês. Ai, meu bebê acordou. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem. Somente para exemplificar, tá? Gente, agora eu não tô... Sumiu aqui para mim. Aqui. Essa aqui é a imagem. Essa imagem aqui é a escala de David Hawkins, não sei lá nem como fala, e ele vai usar essa escala, né, para exemplificar. Eu não sei os detalhes, tá? Porque, como eu disse, quando eu comecei a ver, né, que esse caminho estava um pouquinho, eu já logo saí, eu não sei falar detalhes de como ela foi criada, eu não sei, também não é a minha intenção. A minha intenção é só exemplificar, mostrar para vocês terem uma noção, né, palpável daquilo que eu estou falando, e a gente já vai encerrar esse assunto por aqui, porque nós não vamos usar essa escala, assim, como a referência para a gente ficar consultando ou moldando a nossa vida, as nossas ações em torno disso daqui, tá bom? Então, eu quero somente trazer aqui essa imagem para ilustrar aquilo que eu estou falando. Então, a gente vê aqui abaixo, né, que a mais baixa é a vergonha. A pessoa vai estar ali vibrando num estado de humilhação. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Quando a pessoa está, ela se sente constantemente, né, ela tem aquele medo de passar vergonha, aquele medo de falar em público, aquela timidez excessiva, ela constantemente está emitindo as ondas que atraem para ela situações de humilhação. Então, quanto mais ela tem medo e mais ela quer fugir, mais é isso que ela traz para a vida dela. Né? Eu creio que vocês vão se lembrar que eu já falei isso aqui em outros vídeos, e é por isso que eu trouxe essa imagem para vocês entenderem o que eu quero falar. Quando a gente está vibrando nessas energias baixas, né, nessa frequência baixa, que é do 200 abaixo, né, a gente vai aqui, não precisa de muito esforço para você atrair, é como se você tivesse um imã que puxa essas situações para a sua vida. Aí, não importa o que você quer exatamente. Se você quer ser, por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais mansa, né? Uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais ativa, né? Uma pessoa mais disposta. Não importa aquilo que você quer, se você não cuidar daquilo que está dentro, da sua energia que está saindo, né, das ondas que saem de você, aquela vibração, né, se você quer todas essas coisas boas, mas a energia que sai de você é de sentimento de culpa, né, você está sempre atraindo situações que você fica ofendido, né, as pessoas vai estar ali trazendo para você situações que você se sente culpada, né?
que é aquela ofensa constante. Às vezes você não falou nada, não fez nada por mal, mas aí a pessoa te faz ali te sentir culpada. E aí a culpa, ela só é benéfica quando ela traz aquele arrependimento, você leva isso em oração ao Senhor, né? Demonstra ali e confessa ali o seu arrependimento diante do Senhor e vida que segue. Né? A partir do momento que você foi perdoada por Deus, você se perdoa também, segue adiante, sempre procurando, né, a não cair mais no mesmo erro. Então, é para isso que a culpa ela vai servir, para esse estágio inicial, onde você se arrepende e busca, né, o perdão de Deus e busca também não tropeçar nesse mesmo erro. Agora, quando você fica num estado repetitivo de sentimento de culpa, aí é um problema também. Ali a gente vai ver que vai ser, né, a segunda, a culpa, a segunda, a mais pesada no caso, a mais baixa, né? E aí nós vemos apatia, tristeza, medo, né? O medo, olha, a pessoa que ela está com um estado constante de medo, ela vai sempre vibrar, né? Essa energia que atrai ansiedade, constantemente ansiosa. Então, é algo que é para a gente pensar, né? O 200 acima já vai estar ali, evidenciando ali aquilo que nós vemos do fruto do Espírito, né? Nós vamos ver ali a pessoa mais otimista, mais, né, verdadeira, a pessoa que vai estar ali em situações, né, de compreensão, de elevação mesmo, de maturidade espiritual. Então, a gente vai usar isso somente, né, para despertar a consciência em relação ao que eu estou falando quando eu falo de frequência. Né? Deixa eu até remover daqui, porque nós não vamos usar isso aqui mais. Ele diz que o estado de felicidade, não, de paz, né, que vai ser a vibração de 600 Hz, né, que é a frequência alta, ele vai ter um estado ali de felicidade. E aí, acima desse, que vai de 700 a 1000, é um estado de iluminação, né? O espírito da pessoa está tão elevado, está tão, acima, que a sensação que a pessoa tem é indescritível, que ele não consegue descrever qual é a emoção que a pessoa transmite. E que na Bíblia é chamado de paz que excede todo entendimento, né? Então, deixa eu colocar essa daqui. Essa daqui é só uma imagenzinha. Essa imagem aqui, a imagem anterior eu usei de referência no Google. Agora, essa aqui foi criada por inteligência artificial. E ela, para demonstrar, né, o estado da pessoa, né, que está ali, o estado interno da pessoa, né, que ela está ali emitindo essas ondas de hertz, né, que está em frequência alta, elevada. Amém? Então, a gente, sabendo de tudo isso, a gente vai analisar a nossa vida, como é que está a nossa vida, né? Vai fazer uma autoanálise e entender, né? O que é que eu estou... Vamos examinar. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 23, se eu não me engano, vai estar falando ali, os primeiros 3 versículos vai estar falando sobre as obras da carne, e depois vai estar falando sobre o fruto do Espírito, amém? Então, nós falamos na live anterior, né, sobre as 3 camadas do nosso cérebro, que o cérebro, né, mais primitivo, que é o cérebro reptiliano, que eles chamam, o sistema límbico e o neocórtex. E quando esse
cérebro reptiliano está ativado, a frequência que a pessoa vai vibrar, né, é a frequência da sobrevivência. Então, a pessoa está sempre se defendendo, né, pronta para se defender de um ataque que ninguém está tentando atacar ela. Aí, aquela necessidade de controlar, né, medo excessivo. Se o sistema límbico está ali no controle, ali, né, com as emoções feridas, né, a frequência da pessoa está baixíssima, vibrando, né, na tristeza, na rejeição, na insegurança, consequentemente, ela vai, né, vibrando, vai emitindo. Imagina que essas ondinhas amarelinhas que estão saindo do corpo dessa imagem, né, nessa mulher, na imagem representativa, imagina que seja as ondas de Hertz que está sendo emitidas do estado emocional, do estado interno que ela está carregando. E aí, se a pessoa está emitindo essas ondas de frequência baixa, no caso da tristeza, da rejeição, da insegurança, medo, né, de vergonha, timidez excessiva, né, tudo isso vai atrair mais dessas situações para a sua vida. Então, é algo assim para a gente fazer um autoexame da nossa vida e começar a ver onde a gente precisa orar especificamente e quais as nossas ações que a gente pode fazer. Quais ações que a gente pode tomar? Porque se... Aqui. Então, minha caneta. Porque, como eu disse, a nossa oração precisa estar alinhada com as nossas ações. Então, se eu só oro, vai ficar incompleto, né? Se eu só tenho um entendimento e oro, também está incompleto. Então, eu tive aqui um conhecimento, então eu vou orar a respeito disso e já vou agir. E quando a gente vai para a ação, a gente parte do autoexame. Se eu estou vibrando, né, em situações de rejeição, eu preciso buscar cura emocional. Então, vou orar e vou né, falar com Deus a respeito disso, situações específicas onde eu me sentia rejeitada, eu vou apresentar ao Senhor em oração, pedir que Ele me traga cura. Se eu estou percebendo, né, os meus comportamentos estão ali evidenciando muita ira, inveja, ciúmes, isso são obras da carne. Eu preciso renunciar a isso e clamar ao Senhor, né, que venha limpando, trazendo, né, a clareza para todas essas áreas que eu preciso limpar, né? Lembra da mulher que perdeu uma dracma dentro de casa e precisou acender a luz, limpar toda a casa para encontrar a dracma que estava perdida? Então, é isso que vai acontecer conosco. A gente começa a examinar a nossa vida e colocar ali, né, alinhada com a palavra de Deus. O que é ira, né? Raiva, contenda, tudo isso são obras da carne. Ciúmes, inveja, né? Impurezas. Então, oi, filho. Então, precisamos ter a oração, mas também a ação. Quando a gente vai tomando essas ações e a nossa frequência vai se elevando, porque está havendo cura, está havendo restauração, está havendo renúncia de comportamentos que são pecaminosos, comportamentos que não condizem com a fé que eu professo, com a minha identidade que Deus está restaurando em mim, eu vou renunciando a esses comportamentos e vou adquirindo os comportamentos, os hábitos alinhados com a palavra de Deus. Consequentemente, o nosso cérebro vai saindo daquele modo aprisionado pelas fortalezas da mente e a gente vai tendo o nosso neocórtex liberado, porque a gente vai
começar a ter mais consciência, a começar a fazer as coisas com mais intencionalidade. Então, a gente vai começar a vibrar numa frequência de maior clareza. Aí, coisas que a gente não conseguia entender antes, agora nós vamos entendendo, porque através da renúncia, através da oração, da entrega, da cura, está acontecendo uma restauração da nossa identidade. Está caindo as escamas que estavam nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, na nossa mente, por causa das fortalezas na mente que estavam aprisionando o nosso raciocínio, estava aprisionando o nosso intelecto, né, a nossa parte racional, a nossa parte consciente. Então, agora, com tudo isso, com todas essas ações, né, alinhando as nossas orações com as nossas ações, esse neocórtex vai sendo mais liberado, né, para que a gente venha fazer as coisas com mais clareza, com mais convicção, com mais intencionalidade, né? Então, a gente começa a vibrar numa frequência de paz, de felicidade, de alegria, de sabedoria, né? Onde a gente vai recebendo discernimento da parte do Senhor e vai para poder agir em situações que antes a gente agia descontroladamente. Também vamos recebendo a graça do Espírito Santo, né? De exercitar, né? De exercer na nossa vida o domínio próprio. Então, é como eu disse já outras vezes aqui, nós precisamos do Espírito Santo em todos os nossos passos, em todos, porque ele é aquilo que nós precisamos que ele seja. Se nós precisamos de um médico, ele é. Nós precisamos de libertação, né? Ele é aquele que traz a libertação. E se nós precisamos de um professor, ele é o nosso professor, está dentro de nós. Nós precisamos dar liberdade para ele, mas ele não tem liberdade para atuar na nossa vida, muitas das vezes, porque nós não demos acesso a todos os cômodos. Lembra que eu já dei esse exemplo de que a nossa alma, né, ela pode ser exemplificada por uma casa com vários cômodos. E às vezes a gente deixa ali, né, o Espírito Santo na sala e a gente tranca os quartos, tranca o banheiro, tranca o porãozinho, né, o quartinho da bagunça no Brasil, né? A gente tranca tudo e só deixa o Espírito Santo ficar na sala, mal na cozinha, ele pode ir. Então, que lindo, ficou lindo, meu filho. Meu Jesus, onde que esse menino achou essa canetinha? Riscou minha... Aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha esse. Olha esse. Ficou lindo. Aí. Olha que bonito. Meu Jesus. Eu já perdi até o que eu estava falando, gente. Vou continuar aqui adiante. Quando o Espírito Santo governa, ele vai reorganizando tudo, né? Vai alinhando o cérebro, né? A nossa atividade cerebral, vai alinhando nossos pensamentos, as emoções, né? E o nosso estado interno também vai mudando. Então, o Espírito Santo precisa ter liberdade para governar a nossa casa. E não somente a nossa casa física, a nossa casa interior primeiro, né? Eu me lembrei agora, eu estava exemplificando a nossa alma como uma casa, né, de vários cômodos. E é isso, a gente precisa entregar, né, o acesso da nossa casa interna primeiro, para que o Espírito Santo governe e ilumine as áreas que precisam ser limpas, né? Coisas que muitas das vezes a gente estava ali escondendo, precisamos confessar diante do Senhor, porque o mundo espiritual, ele vai reagir mediante aquilo que eu falo. Então, se eu aceitei a Jesus, né? Se eu me converti, se eu me entreguei a minha vida, reconheci o Senhor como reconheci Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, né? Eu preciso entender que eu recebi, né? Através da morte dele, todos os acessos, né? Eu recebi a autoridade espiritual, eu recebi
alguns acessos, né, por ser reconhecida como filha de Deus, agora através do sacrifício de Jesus. Então, a gente, muitas das vezes, não exerce, né, ou não utiliza, ou não toma posse de todas as bênçãos que o Senhor já entregou para nós, né, para cada um de nós, através do sacrifício dele na cruz. E olha que mamãe, olha. Ficou lindo, meu filho. Legal. Ficou legal. E aí nós precisamos falar, declarar, né, com a nossa voz. Olha que mamãe. Algumas coisas que praticamos, como eu já mencionei, o meu exemplo a respeito de situações que eu me envolvi, que eu não sabia, mas é considerado ocultismo. Não é nada daqueles pesados, né? Porque às vezes a gente pensa que ocultismo é só quando a pessoa vai lá, né, no centro, ou a pessoa vai lá e encomenda alguma obra para alguém, né? A pessoa acha que é isso, mas, né, talvez algumas de vocês já passou por situações, né, de na escola, na infância, né, aquelas brincadeiras bobas que eram consideradas simpatia. Isso é um ocultismo mais leve, mas é ocultismo. Então são situações que nós precisamos confessar diante do Senhor e fechar essa porta, porque nós já recebemos autoridade espiritual para isso. Só que se a gente não exerce essa autoridade, a porta continua aberta. E qualquer glória a Deus, meu filho. Qualquer tropeço que a gente tenha, né? O inimigo sempre tem essa porta aberta, né? Que pode acessar a nossa vida. Por isso, muitas das vezes nós vivemos padecendo com situações que às vezes a gente não sabe. Senhor, eu estou me esforçando para manter uma vida santa, para manter uma vida consagrada ao Senhor, mas volta e meia tô acontecendo isso comigo. Talvez é por causa dessa porta que ainda permanece aberta, que por entregar sua vida para Jesus e você parar com aqueles comportamentos, você acha que já foi fechado. Mas não, você precisa se posicionar, exercer a sua autoridade espiritual em relação a isso. Se você pecou contra o Senhor, se você transgrediu, né, você precisa se posicionar em oração, pedir perdão, confessar o seu erro, o seu pecado e pedir ao Senhor, né, que o Senhor venha, né, fechando essa brecha, que o Senhor cele ali com o sangue precioso dele, para que o inimigo não tenha mais acesso. Então, nós recebemos, né, a graça e muitas das vezes nós não exercemos a nossa autoridade espiritual e por isso estamos padecendo. Precisamos nos posicionar. Então, eu vou exemplificar aqui como o fruto do Espírito, né, vai elevar esse estado emocional, né, esse estado vibracional, que vai trazendo essa transformação e alinhando o espírito, a alma e o corpo. O amor, né? O amor, através do amor, né, do amor de Deus, do amor que é gerado pelo Espírito Santo, a gente vai sendo curada das feridas de rejeição. E isso vai elevando a vibração emocional da pessoa, né? A alegria. A alegria do Espírito, ela é algo assim que é maior do que a gente pode expressar, porque ela é tão profunda que ela é capaz de trazer uma energia, um vigor aqui dentro de nós, e ela é capaz de regular aqueles hormônios, aqueles sistema que produz serotonina. Já disse que eu não sei explicar 100% essas coisas, mas vocês vão entender. Essa alegria produzida pelo fruto do Espírito, ela é tão poderosa que ela é capaz de regular esses hormônios dentro de nós. A paz, ela vai acalmar o sistema nervoso e abaixar o cortisol. Olha que poderoso isso. A paciência, e eu não estou falando do nosso próprio esforço, isso tudo aqui são características tudo gerada pelo fruto do Espírito,
próprio Espírito Santo vai gerar isso dentro de nós a partir do momento que a gente deixar ele governar essa casa interior que nós falamos. Então, a paciência produzida pelo Espírito Santo vai desarmar aqueles impulsos reativos do instinto de sobrevivência daquela camada do cérebro reptiliano que a gente já falou na live passada. A benignidade, a bondade vai trazer a capacidade da gente se conectar com as pessoas e ter mais empatia. Então, às vezes, a gente reclama tanto que as pessoas hoje não têm empatia, mas a gente tem que ver, tá havendo um mover do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Porque se não há esse mover do Espírito, essa liberdade do Espírito de agir, de governar a casa interna, ou talvez ele não tenha acesso a nenhum cômodo da casa, ou talvez ele tenha acesso a só um cômodo da casa. Então, para que haja todo esse alinhamento e toda essa elevação da frequência emocional da pessoa, desse estado interno de vibração, a pessoa precisa estar deixando o espírito trabalhar e agir em liberdade. Consequentemente, vai evidenciando do lado de fora aquilo que o espírito está fazendo do lado de dentro. Então, não adianta a gente ficar cobrando a empatia de uma pessoa ou de nós mesmos, tentando esforçar, tentando produzir isso do nosso próprio esforço. Nós precisamos se voltar para dentro de nós, se analisar e identificar se nós estamos realmente deixando o espírito agir dentro de nós. Se estamos deixando ele vir com o bálsamo da cura, curando as feridas, será que nós estamos deixando esse espírito vir iluminando, né, os cômodos que estão ali um pouquinho escuro, que está ali escondidinho, às vezes evidenciando uma obra da carne, não sei, né? Então nós precisamos da liberdade. E se nós percebemos que estamos avançando nesse processo de maturidade, esse processo de produção do fruto do Espírito, nós precisamos orar pelos nossos irmãos, para que, assim como o Senhor está nos trazendo entendimento, que Ele também venha despertando os demais irmãos que estão ao nosso redor. O nosso dever é somente orar. Não adianta a gente ficar cobrando, nem julgando as pessoas, condenando as pessoas. Se eu estou analisando, identificando que a pessoa não está evidenciando o fruto do Espírito, eu estou julgando. Até aí, tudo bem. O problema é quando eu começo a falar mal do meu irmão, que eu estou condenando o mau comportamento dele. Glória a Deus. Você vai cantar, meu filho? Pode cantar. Pode cantar. Pode cantar. Meu amor. Vivendo cada dia. Eu até me perdi o que eu estava falando. Meu cantor aqui pentecostal. Vou continuar porque eu me perdi o que eu estava falando, então vou ler o próximo. Fidelidade. A fidelidade, em algumas versões vai estar falando que é a fé, né? Ela cria a estabilidade emocional. A mansidão vai remover a reatividade emocional. E o domínio próprio vai ativar o neocórtex. Ele vai deixar, né, o neocórtex desinibido para que a pessoa consiga pensar com clareza, ser intencional no que ela está fazendo e logo isso vai trazendo uma fé consciente, agora me fugiu a palavra, vai trazendo uma convicção, né, para a pessoa do que ela está fazendo, de para onde ela está indo, né, o que ela precisa fazer, e para onde ela vai, o que ela está fazendo, está alinhado com Deus ou não, né, o que ela vai fazer, né, como parte integrante desse reino, né, ela vai ali ter mais clareza para pensar, para agir,
para ser mais intencional nas suas orações, nas suas ações. Então, tudo isso só é possível quando a gente se volta para dentro e dá a liberdade para o Espírito Santo. Então, às vezes a gente comete o erro de ficar muito preocupada. Ai, qual é o meu propósito? Ai, Senhor, me usa, me dá um dom. Na verdade, nosso passo principal é orar para que o Espírito Santo acesse, né, para que ele nos conduza a esse estado de abrir, né, a porta, né, igual o versículo vai falar sobre estou à porta, né, e bato aquele que abrir. Então, então ele só entra se a gente der liberdade. E para que a gente consiga deixar ele entrar e ter a liberdade na casa toda, nós precisamos da graça, né, dele, que ele se revele a nós, que ele nos conduza nesse caminho. Então, tudo é através da oração. Nós tomamos a decisão e mergulhamos na oração. E se a gente não sabe orar, vamos continuar orando. E aí a gente apresenta, mesmo sem saber, sem muitas palavras, sem saber, mas o Espírito Santo, ele está ali, ele está entendendo o seu posicionamento, e ele está entendendo que você está buscando abrir essa porta para que ele tenha o controle, o governo da sua vida. Então, tudo vai acontecendo à medida que você se posiciona e que você mantém o seu posicionamento. Então, o segredo é a oração, é correr para a oração. Se voltar para dentro, examinando, lê a palavra, examina a vida. Assim, o Espírito Santo vai encontrando liberdade para agir de dentro para fora, amém? Então, a nossa vida no Espírito, né, o viver uma vida consagrada a Deus, buscar viver essa vida de santificação, vai produzir em nós essa frequência espiritual elevada, que é a frequência do Espírito Santo, a frequência vibracional do Espírito Santo, que ela é de dentro para fora, um agir completamente do Espírito Santo, que vem se evidenciando de dentro para fora. Então, nós precisamos entender que a frequência vibracional que nós estamos buscando não é terrena, ela é espiritual. E enquanto nós estamos tentando focar em nossos próprios esforços, né? Lei da atração, pensamento positivo, todas essas coisas são nossos próprios esforços, onde a gente deixa Jesus de lado, a gente deixa o sacrifício de Jesus de lado, e a gente deixa o agir do Espírito Santo de lado, e a gente quer fazer por nosso próprio mérito, o nosso próprio esforço. E quando a gente entende que o processo começa de dentro para fora, e a gente vai cooperando com as nossas palavras, profetizando essa mudança que o próprio Espírito quer fazer na nossa vida, aí vai acontecendo esse alinhamento de nós mesmos com a vontade celestial, com a direção espiritual para a nossa vida, amém? Então, o que que nós devemos fazer assim de prático e de ação prática mesmo a partir de agora? Então, os passos práticos vão começar. Arrependimento diário, né? Que você vai identificando tudo aquilo que te traz dor, que te traz raiva, que te traz mágoa, né? Ofensa, aquelas situações, você vai confessando e pedindo que o Espírito Santo venha limpando. Rendição profunda. Aqui. Desenho. Eu não sei, cadê sua folha? Segundo passo, rendição profunda. Né? Sempre orar e pedir ao Senhor, né, que
governe os seus pensamentos e os seus sentimentos, né? As emoções. E aqui. Terceiro, a oração, né? A oração intencional, aquela oração consciente, onde você não vai fazer algo de maneira automática, né? Sempre lembra daquela respiração que eu estava falando outro dia, né? Aquela respiração consciente, que você se concentra ali naquela respiração para saber, né? Para ver se você está respirando do jeito certo, né? Que é puxando pelo nariz, segura um pouquinho, depois solta, né? Porque normalmente quando a gente respira inconscientemente, a gente respira puxando o ar de forma errada. Aí o que acontece? As nossas costelas, ela vai se expandir. Quando a gente respira do jeito certo pelo nariz, aí somente os pulmões que vão se encher, consequentemente, a gente vai respirar com... Ai, agora me fugiu o nome. A gente não vai expandir aqui a caixa assim das costelas, a gente vai respirar da maneira correta, e agora eu esqueci o nome, né? Que se dá. Esqueci. Vamos seguindo. E essa respiração consciente vai nos trazer para esse momento presente, onde a gente presta atenção, né, nessa respiração, se a gente está respirando da maneira correta ou não. Isso vai trazendo também consciência do momento presente, e a gente começa a orar intencionalmente de acordo com aquilo que eu estou vivendo ali naquele momento. O quarto é a palavra, reprogramar as crenças através da palavra, né? Eu disse outro dia, né, que a melhor maneira de reprogramar a mente é através da leitura da palavra. A gente vai ler, vai meditar, como eu disse, né, que reprogramação mental é um termo, né, que se usa para explicar, né, algo que na Bíblia está lá descrito como renovo da mente, que é Romanos 12, a referência está em Romanos 12, 2. 5, passo 5. Afastar de ambientes tóxicos. Então, se você assiste muita coisa na jornal, sabe, coisas que falam muito de tragédias, coisas que falam muito de catástrofes, filmes de violências, sabe, essas situações que a gente fica vendo nas redes sociais também, que vai estimular muita comparação, né? Então, tudo isso vai nos trazer para esse ambiente mais tóxicos, de energia mais baixa, que é a frequência baixa, no caso, né? Então, a gente precisa afastar desses ambientes. Quando esse ambiente tóxico está no ambiente familiar, aí já é um caso mais profundo, porque você precisa aprender a lidar. Você precisa passar por esse renovo da mente, se mantendo nesse ambiente tóxico. É um pouquinho mais desafiador, porque quando se trata de distração, quando se trata de redes sociais, né, de filmes, séries, nessas jornais, isso é fácil de resolver, ainda que seja desafiador, mas é mais fácil do que você estar em um ambiente familiar tóxico, né, onde você não consegue sair, cortar totalmente, você precisa manter ali a convivência. Então, é bem desafiador, é difícil mesmo, mas é possível, totalmente possível, com a ajuda do Espírito Santo. Você vai só ter que encontrar uma maneira de se manter conectado com pessoas que estão no mesmo objetivo que você, para que você não perca o ritmo, não desanime, porque onde só você está buscando uma melhora, só você está buscando uma mudança, só você busca transformação, a tendência de você se sentir desanimado e voltar para o lugar anterior é muito maior. Não, esse aqui é o meu livro, não pode riscar. Desenha aqui. Passo 6, gratidão. A gratidão é assim, essencial
comprovado cientificamente que a gratidão, ela eleva o estado emocional da pessoa. Sétimo, adoração. Ela muda o estado interno. E ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela é capaz de mudar o estado interno da pessoa. Porque a gente vê uma referência, né de quando um espírito mal vinha, né, atormentar ali Saul, e através do louvor ali que Davi estava tocando, aquele espírito mal deixava o rei, né? Então, nós vemos que a adoração, seja ela em forma de louvor, seja ela em forma de oração, seja ela em forma de seja ela na forma que for, né? A adoração é muito poderosa para elevar esse estado interno. E o maior de todos, né? Ficou por último, mas ele não é o menos importante, que é o perdão. O perdão é muito poderoso, porque depois que você fica aprisionado, um desejo de vingança, um desejo que a pessoa sofra por aquele mal que ela te fez, ainda que você não expresse isso, mas se você tem dificuldade de perdoar e você deixou que os seus pensamentos ficassem ruminando uma situação que alguém te fez mal, aquilo foi se formando uma raiz de amargura no seu coração. Então, quando você libera o perdão, que você consegue perdoar a pessoa, que você consegue, não, que você pede a graça do Espírito Santo, que ele te ajude a perdoar essa pessoa, você é que sai da prisão. A pessoa, quando a gente está nesse estado de mágoa, de rancor, né? A gente é como se a gente estivesse tentando manter a pessoa prisioneira, cativa de nós mesmos, mas na verdade nós fomos aprisionadas primeiro. Às vezes a pessoa está lá vivendo a vida dela e nem está sabendo que você está sofrendo, padecendo por causa de alguma coisa que ela te fez há não sei quantos anos atrás, e você está lá presa. A pessoa está lá vivendo a vida dela, não sabe de nada, e você está tentando aprisionar ela, querendo que ela sofra por alguma coisa que você fez, que ela te fez, quer dizer. Não, meu filho, não mexe. Tá difícil terminar, gente. Tá difícil. Por isso, perdoar é tão importante. Por quê? É benefício próprio para nós primeiro. Não, meu amor. Não, dá não. Para ligar a televisão, vai. Para ligar a televisão, vai. Vai. Ele vai falar até alguma coisa errada. Minha mãe nunca me dá o controle, tá me dando agora? Vai lá escolher, vai. Vai. Ele tá olhando com a cara para mim de piedade. Vamos lá. Então, para a gente já encerrar, né? Porque eu tô me distraindo muito aqui com as crianças, com meu bebê, né? E a gente já vai encerrar. Eu quero dizer que a mudança, a transformação que acontece na vida da gente, ela é real e não é uma tentativa de perfeição, porque perfeição nós vamos alcançar somente no céu, né? Mas ela é algo que muda o nosso estado interior, muda a nossa atmosfera e, consequentemente, aonde a gente chega, a gente carrega isso. A gente vai, da mesma forma que a gente carregava essa energia baixa, esse peso, agora a gente vai carregar a presença real do Espírito Santo. A gente vai carregar essa frequência celestial na nossa vida, através do agir do Espírito Santo e de cada evidência, né? Cada característica do fruto do Espírito, amém?
Então, nós vamos orar, já encerrando, aproveitar que o neném foi ali rapidinho. Eu oro que o Espírito Santo continue trazendo revelação ao nosso entendimento, porque não adianta nada, a gente pode falar o dia todo a mesma coisa, se não houver a revelação do Espírito Santo, a gente não consegue entender. Então, independente se eu tive muitas distrações ou não, eu sei que quem move, né, o entendimento, traz revelação é o Espírito Santo. Então, eu sei que tudo está nas mãos dele e para a glória dele, né, para a honra, para que ele venha, né, ter liberdade para agir através de cada palavra que foi mencionada aqui. Amém? Qual é o aspecto do fruto do Espírito que você mais está precisando que o Espírito Santo desenvolva em você? Vamos encerrar com essa pergunta. Vamos orar então para a gente encerrar. Pai, eu te louvo, te agradeço por cada uma das suas filhas que tem ouvido, oh Pai, cada um desses vídeos que eu tenho colocado aqui no canal. Peço aqui o seu Espírito Santo, oh Pai, traga entendimento, Senhor, e revelação a cada uma, Pai, mostrando as áreas que está em desequilíbrio, as áreas, ó Pai, que precisa ali que o Senhor venha trazendo luz, Pai, as áreas que precisa de renunciar, as áreas que precisa, ó Pai, se santificar, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para agir na vida de cada uma das Tuas filhas. Assim eu oro, já te agradecendo pela grande obra de transformação que o Senhor está realizando na vida de cada uma. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns a você que assistiu até o final. Deus te abençoe poderosamente. Obrigada por compartilhar o seu tempo precioso comigo aqui. E nos vemos na próxima live, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém? A paz do Senhor Jesus. Paz de Jesus.